A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E chegou o momento da nossa aula da lição de número 2 da revista do segundo ciclo, que traz por título Conhecendo a Bíblia. Eita glória! Já pode preparar, viu, povo? Porque aqui o alimento é forte. E se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à escola bíblica dominical e também um discipulado com todas as revistas, porque você sabe, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Agora vamos para a nossa aula da lição de número 2 da revista do discipulado, o segundo ciclo, que traz por título Conhecendo a Bíblia. Presta bem atenção. Antes de você organizar a sua aula, você precisa conhecer os objetivos desta lição. Cada lição tem seus objetivos e se você é um discipulador, precisa conhecer os objetivos para assim pensar na metodologia, as atividades, a dinâmica que será realizada. Por isso, vamos conhecer os objetivos desta lição. Explicar o desenvolvimento da Bíblia. Em segundo, dissertar sobre o Antigo Testamento e sua organização. Terceiro objetivo, apresentar o Novo Testamento e sua organização. Em outras palavras, precisamos passar o máximo de conhecimento, de sabedoria com relação à estrutura da Bíblia Sagrada, tanto com relação ao Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas já vou lhe tranquilizar, fica tranquilo, porque aqui nós descomplicamos o que você acha bastante complicado. Mas agora vamos para a nossa aula. Veja só, se você é professor, sempre recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final desse vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode realizar com a sua turma e vai ser sensacional, tá bom? Agora, se você quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Isso mesmo, mas pastor, são novos convertidos, como é que eu vou fazer perguntas? Esse é seu papel. Assim, você vai verificar o grau de entendimento, de conhecimento que tem seus alunos. Eles são novos convertidos, mas tenha certeza que muitos já ouviu falar acerca da Bíblia Sagrada e já têm um conhecimento. Eu não sei se o conhecimento é o correto, por isso é bom você perguntar e verificar se o conhecimento que ele adquiriu na sua vida particular se está certo ou errado. Por isso, faça as perguntas e espere a participação dos seus alunos. Aqui você pode perguntar, quem já leu a Bíblia Sagrada? Quem sabe qual a importância da Bíblia? Pergunte também quem escreveu a Bíblia, quem inspirou a Bíblia Sagrada, porque nós devemos ler e praticar a Bíblia Sagrada. Faça esse questionamento e deixe a sua turma participar. Assim, você terá aula mais dinâmica e participativa. Segue essa dica, viu, professor? Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: não há um livro igual à Bíblia. Esta tem formado a cultura ocidental e a identidade de muitos povos ao longo dos séculos. A Bíblia é o livro que integra o conteúdo da fé cristã. Nossas crenças acham-se fundamentadas no texto da Bíblia. Por isso, é importante que você conheça como essa obra surgiu, quais os livros a integram e como eles estão organizados. Nesta lição, veremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus que concomitantemente desenvolveu-se em meio à cultura humana e que está organizada em dois principais documentos, o Antigo e o Novo Testamento. Esses são os assuntos da presente lição. Veja só, na lição de hoje vamos estudar a organização da Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Mas é necessário já deixar claro para a sua turma que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Isso mesmo, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, também fechada, ela não é um livro comum e aberta é a boca de Deus. Não também.
A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Presta atenção, ela não contém, ela é. De Gênesis até Apocalipse, houve a inspiração divina para que os autores pudessem estar escrevendo. Por isso, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foram inspiradas por Deus. Por isso que ela é a palavra de Deus. Fechada, ela é a palavra de Deus. Aberta, ela é a palavra de Deus. Você crendo ou não, ela é a palavra de Deus e ponto final. E é nesse livro, a Bíblia Sagrada, que nós podemos aprender mais sobre Deus. Como nós devemos adorar a Ele, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Tudo isso está na Bíblia e nós vamos estudar a partir de agora. Venha conosco. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e primeiro item, que traz por título: a origem da Bíblia. No item 1, como se deu? Qual o significado do termo Bíblia? A palavra deriva do latim e provém do grego Bíblia. Outros vocábulos gregos, biblion, plural, e diminutivo de livro, biblos, livro ou documento escrito em papiro, denotam a ideia que queremos dar ao termo Bíblia, escritos ou escrituras, ou seja, vários livros dentro de um só livro, uma biblioteca em um único lugar. Ao longo da história da revelação divina ao ser humano, pessoas registraram suas experiências com Deus, desde a mais remota antiguidade ao tempo mais próximo da era presente. Assim, por intermédio de um período de aproximadamente 1.600 anos, formou-se um conjunto de escritos de 66 livros, Antigo Testamento e Novo Testamento, que por mais de 20 séculos vem formando os membros da igreja no mundo. Presta atenção, a Bíblia Sagrada demorou para ser escrita em torno de 16 séculos, 1.600 anos. Isso mesmo, do primeiro livro escrito até o último livro escrito, foi um período de aproximadamente 1.600 anos. E observação, e esse nome Bíblia, que vem de Biblos, significa coleção de pequenos livros. Então, se eu lhe perguntar o que é a Bíblia, ou qual o significado da palavra Bíblia, significa coleção de pequenos livros. Assim é a formação da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros. No Velho Testamento ou Antigo Testamento tem 39 livros. No Novo Testamento tem 27 livros, formando assim toda a Bíblia. Pastor, 65 livros é a Bíblia? Não, a Bíblia é composta por 66 livros. 39 no Velho, 27 do Novo. Então, por isso que recebe esse nome, Biblos, coleção de pequenos livros. Uma observação, se você for procurar o nome Bíblia, isso mesmo, dentro da Bíblia, nos livros da Bíblia, você não vai achar. Isso, você não vai achar o nome Bíblia dentro da Bíblia Sagrada. Você vai achar o seguinte: as Escrituras, a Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, sagradas e assim por diante. Porque o nome Bíblia foi colocado posteriormente, salvo engano, por um homem chamado João Crisóstomo. Com a organização da Bíblia, vários livros pequenos, compondo assim um único livro, foi colocado então o nome de Bíblia, porque estava representando a sua totalidade. Já vai aprendendo aí e fazendo as suas anotações para passar para seus alunos, viu, professor? Fica atento. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e segundo item, que traz por título: Palavra de Deus. Desde o mais remoto tempo da história cristã, os cristãos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Os evangelistas afirmam isso. Nunca leste das Escrituras? Naturalmente, Mateus se refere às Escrituras do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo confirmou para o jovem Timóteo: desde a tua meninice sabe as sagradas letras. E as suas epístolas foram consideradas escrituras sagradas pelo apóstolo Pedro. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Portanto, os escritos do Antigo Testamento e posteriormente os do Novo Testamento são a palavra de Deus para a Igreja de Cristo no mundo. Palavra de Deus. Observe o seguinte: quando na Bíblia Sagrada
Você vê os discípulos, os apóstolos, falando acerca da Bíblia. Está se referindo à Bíblia do Antigo Testamento, composto por 39 livros. Você pergunta, Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele leu o quê? O Antigo Testamento. Os apóstolos, o Antigo Testamento. Já que o Novo Testamento só foi escrito após o ano 33 depois de Cristo, começou a escrever o Novo Testamento. Tá bom? Mas, no entanto, tanto Jesus quanto os apóstolos confirmaram que aquilo que foi escrito no Velho Testamento é a palavra de Deus. Quando eu falo que aquilo que foi escrito é a palavra de Deus, não significa que tudo que está na Bíblia foi Deus quem falou. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo que foi escrito, Deus inspirou o que era para ser escrito. Deus não inspirou ninguém falar, ele inspirou escrever. Por que eu falo isso? Na Bíblia Sagrada tem falas de pessoas mentindo, matando, até mesmo do próprio diabo. E é claro que Deus não inspirou ninguém mentir, ninguém matar, nem o diabo. Deus inspirou os escritores a escreverem aquilo que foi dito, porque servirá de entendimento para a minha pessoa e a sua pessoa. Observação, Deus inspirou a escrita, a escrever, e não a fala dos personagens. Passe essa informação para seus alunos. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico e terceiro item, que traz por título: Cultura do Homem. A Bíblia foi escrita num tempo, espaço geográfico, em meio a diversas culturas. No Antigo Testamento, vemos o povo de Israel emergir de dentro de uma cultura politeísta, adoração a vários deuses, a partir de nações reconhecidas pela história moderna, tais como Egito, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego. Em o Novo Testamento, a cultura grego-romana, união das culturas do Império Grego com as do Império Romano, está presente na formação da Bíblia. Por exemplo, em Atos capítulo 17, Paulo pregou entre os filósofos gregos. A família de Jesus voltou para a Judeia a partir de um edito de imperador romano. Ou seja, os escritos bíblicos foram forjados dentro das culturas dos povos do mundo num período de aproximadamente 16 séculos. Por volta da Idade Média, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. Antes não havia essa divisão, para facilitar a nossa leitura. Por exemplo, quando mencionamos João capítulo 3, versículo 16, queremos dizer o livro do Evangelho de João, capítulo 3 e versículo 16. A cultura humana facilitou a leitura da Bíblia. Ou seja, Deus ele vai usar as pessoas de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua época. A Bíblia Sagrada foi composta, foi escrita em meio à cultura não cristã. Por exemplo, Moisés, Daniel, em períodos muito difíceis, onde o povo de Deus estava escravizado. Mas, no entanto, isso não impediu que fosse escrito. Porque tudo aquilo que está escrito na Bíblia serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que nós possamos aprender o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Então, Deus se utilizou do meio, da cultura, da época do povo, para nos trazer um ensinamento. E tudo isso veio contribuir para o crescimento da obra do Senhor e também a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Vai aqui agora uma curiosidade. Quando a Bíblia foi escrita, não existia essa divisão. Livro primeiro, segundo livro, carta, não tinha essa divisão, tá bom? Tudo foi escrito em um rolo só, em um papel só, em um pergaminho só. E não havia essa divisão. Capítulo, versículo, não existia essa divisão. Era um rolo só, um texto só, onde pegava-se o rolo e fazia-se a leitura daquele livro, tá bom? Mas com o passar do tempo, percebeu-se que com essa divisão entre capítulo e versículo, facilitaria bastante a nossa leitura. Por causa disso, houve essa divisão. Mas, no entanto, o texto, aquilo que foi inspirado por Deus, não houve modificação,
não foi adulterado. O que foi mudado foi a estrutura, a organização, tá bom? Logo, cada livro tinha somente o seu rolo, tá bom? Cada livro tinha o seu rolo. Não existia essa divisão de capítulo nem versículo, mas para o maior entendimento e facilitar a nossa vida, foi feita essa divisão e muito nos ajudou, porque assim nós conseguimos encontrar facilmente um texto da Bíblia Sagrada. Por exemplo, nesse momento, você pode pedir que seus alunos abram na Bíblia aí o Salmo de número 23. Vai facilitar a vida deles, tá bom? Vamos fazer essa pequena atividade aí. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmos de número 23 e o versículo de número 4. Deixa o povo procurar, varão. Coloque os seus alunos para fazer algum tipo de atividade. Isso vai facilitar. Você pode pedir que os alunos estejam abrindo até mesmo no texto aqui, João, capítulo 3, versículo número 16, que é conhecido como texto áureo da Bíblia Sagrada. Faça essa atividade. Eita glória! Eu lhe disse, né? Aqui o alimento é forte. Mas pergunta o seguinte, você está gostando? Entendendo? Então já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, presta bem atenção. Nós estamos fornecendo atualmente o maior suporte para os professores, os discipuladores. Isso mesmo, o maior suporte. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. 73981418544. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil para o discipulado. Nós fornecemos slide, dinâmica por escrito, videochamada, despertador, leitura diária, atividades, meu Deus, plano de aula completo. Nós enviamos vários materiais para que você possa ministrar a melhor aula, o melhor curso para os seus alunos. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quer receber o nosso suporte, os nossos materiais, basta entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp que está passando aqui. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista do discipulado. Venha ser membro. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, o item 1, que traz por título o Antigo Testamento. No item 1, o que é? O conjunto de escritos inspirados que norteiam a história de um povo escolhido por Deus, a nação de Israel, para revelar o reino divino ao mundo. Entretanto, esse povo falhou em sua missão. O Antigo Testamento foi transmitido por meio de palavras proféticas de toda a história e das obras poderosas de Deus para com seu povo. A narrativa dessas obras e das palavras proféticas faz com que não duvidemos do interesse de Deus em se relacionar com seres humanos. A iniciativa de se relacionar-se conosco foi sempre dele. Observe o seguinte, você já deve ter ouvido esse termo. Fale dessa forma com seus alunos, viu? O Antigo Testamento, o Velho Testamento. Quando se fala dessa forma, está falando exclusivamente do povo de Israel, da história do povo de Israel, que é a história da onde veio Jesus Cristo de Nazaré. Isso mesmo, Jesus era judeu, Jesus veio dessa história, tá bom? O Antigo Testamento é composto por 39 livros, contando assim tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, desde a sua origem no pai Abraão, que é chamado também pai da fé, até seu cativeiro, sua prisão, sua libertação e assim por diante. Então, o Antigo Testamento é a revelação de Deus com o povo de Israel, mas esse povo de Israel acabou perdendo a sua posição, perdendo sua liderança, deixando assim por diversas vezes de adorar e servir a Deus. Por causa disso, chegaram a rejeitar o Messias. O Messias era aquele que foi profetizado que libertaria o povo, libertaria Israel. Israel
Pensava que essa libertação era da opressão romana, mas Jesus veio a esta terra para libertar o homem do pecado. Eita glória! Mas muitas pessoas não quiseram ser libertados do pecado. Queriam sair da mão de Roma, mas continuar no pecado. Mas Jesus veio para me libertar e te libertar do pecado. Então, toda a história do povo de Israel é contada no Antigo Testamento. Israel é o povo de Deus que teve sua origem ali no pai Abraão, que nós vamos estudar posteriormente, mas já vai fazendo aqui suas anotações. Nosso tópico 2, o item 2, que traz por título: qual o assunto? O Antigo Testamento conta a história da origem, da ascensão, do desenvolvimento e da queda da nação de Israel. É uma espécie de introdução do que Deus falou antigamente aos nossos pais da fé, pelos santos profetas, e ao cumprimento do que foi falado pelo seu Filho, Jesus Cristo. Por isso, o Antigo Testamento era a Bíblia dos primeiros crentes e do próprio Senhor Jesus. Foi nos escritos antigos que a igreja encontrou testemunho claro sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por isso, o Antigo Testamento precisa ser lido, estudado, interpretado à luz do que Jesus ensinou nos Evangelhos e os seus apóstolos em todo o Novo Testamento. Por que esse questionamento da necessidade de estar lendo e conhecendo? Tem muitas pessoas que pensam que já que Jesus Cristo veio, deu-se assim uma nova aliança, antiga aliança, o Velho Testamento, nós não precisamos conhecer, nós não precisamos ler, mas não é bem assim, não. Lá no Antigo Testamento, serviu como a sombra de tudo aquilo que aconteceria com a igreja de Deus. Mas, no entanto, precisamos conhecer o que é que Deus aprova, o que é que Deus não aprova, o que é que Deus permite, o que é que Deus não permite. O que acontece quando você obedece e quando você desobedece. Quando você começa a olhar a história do povo de Israel, especificamente também com relação à história de alguns reis, você vai perceber a aprovação de Deus na obediência, na santidade, na meditação da palavra, assim também como a rejeição de Deus para com o pecado, a prostituição, a idolatria. Então, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, nós estamos aprendendo as consequências de obedecer ou desobedecer, porque Israel, por diversos momentos, desobedeceu ao Senhor, pecou contra Deus. E quando Israel pecava contra Deus, Deus se afastava e permitia que grandes inimigos invadissem Jerusalém e a destruíssem. Mas também quando esse mesmo povo se arrependia dos seus pecados, buscava a Deus, Deus enviava, levantava um libertador para libertar o seu povo. E saiba que em todos os momentos da história do povo de Israel, Deus também levantava um profeta. O que é profeta, pastor? Aquele que fala a vontade de Deus. Aquele que ouve de Deus e transmite aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus falou. Logo, um profeta no Antigo Testamento não emitia a sua opinião, não falava aquilo que ele queria. Ele ouvia de Deus e transmitia para o povo. Esse era o profeta do Antigo Testamento. Daí a necessidade de nós conhecermos para sabermos o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta, o que Deus aprova e o que é que Deus não aprova. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico e terceiro item, que traz por título: como está organizado o Antigo Testamento que as igrejas evangélicas usam atualmente, está basicamente dividido em 4 partes, compostas por 39 livros. Vamos conhecê-los. Veja só. Agora é o momento de você estudar de uma forma mais organizada, sistematizada o Antigo Testamento. Já aprendemos que o Antigo Testamento tem cerca de 39 livros. Só que esses 39 livros estão divididos em 4 partes. Vamos estudar agora de uma forma resumida cada parte, tá bom? E se ficar em dúvida, deixa aqui nos comentários. Momento de estudarmos agora o Antigo Testamento e as suas 4 divisões. Agora vamos para a nossa primeira divisão do Antigo Testamento, chamado de Pentateuco. Veja só, 5 livros de Moisés, o legislador de Israel.
Tais livros falam da formação do mundo, do ser humano, das nações, do povo de Israel e da lei de Deus. São eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Veja só, a primeira divisão da Bíblia é chamada de Pentateuco. Pentateuco, que vai significar 5 livros. São os 5 primeiros livros na Bíblia Sagrada, chamados também da Lei do Senhor. Isso mesmo, Pentateuco ou Lei do Senhor, composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses daqui foram livros escritos por Moisés, que é o libertador de Israel, quando Israel estava no Egito. Esses 5 livros vai estar tendo a lei de Deus, os preceitos de Deus para com Israel. Isso mesmo, a lei dada sobre Israel. No Pentateuco está contido a criação do mundo, da terra, do homem, a origem do pecado. Tudo isso você consegue encontrar fazendo a leitura organizada, sistematizada do Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Até aí tudo bem? Qualquer coisa, deixa nos comentários. Vamos agora para a segunda divisão do Antigo Testamento, chamado de livros históricos. De diversas autorias, os livros narram o desenvolvimento político, econômico e de nação na história de Israel, bem como a sua ruína imediata, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Veja só, livros históricos. Como o próprio nome diz, são os livros que vão contar a história do povo de Israel. São livros que vão estar narrando os reis de Israel, o que fizeram, muitas das vezes a sua idolatria, seus pecados, seus desvios, seus acertos também. Então, se você quer conhecer a história do povo de Israel, precisa ler os livros históricos, para que você possa ter esse conhecimento da cultura e da época, tá bom? Agora vamos para a terceira divisão do Antigo Testamento, chamado de poéticos. Veja só, há diversas autorias, são cânticos e poesias hebraicas que retratam o sentimento humano no relacionamento com Deus. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão. Os livros poéticos, já falo, são livros que falam sobre Deus de uma forma de poesia, de poema, um pouco mais dramático. Por que isso? São livros que vão tratar da poesia, mas o seu contexto, a sua origem está em Deus. São livros que são hinos de Israel. Por exemplo, o livro de Salmos é o hinário do povo de Israel. São hinos que o povo de Israel cantava de acordo com a situação. Livros de Provérbios são livros de conselhos, de sabedoria. Então, os livros poéticos servem para que nós possamos conhecer a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. E fala muito também da nossa forma de adoração ao seu nome. Você quer adorar a Deus? Lê os livros de Salmos. Você vai ver a grandeza desses livros, tá bom? Agora vamos para a última divisão do Antigo Testamento, chamado de livros proféticos. Veja só, são livros aonde constam as mensagens dos grandes profetas de Israel. Eles são classificados em profetas maiores e profetas menores. Tal classificação nada tem com a importância do livro em si, mas com a quantidade de textos. Profetas maiores são eles: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Veja só, livros proféticos. Como o próprio nome já diz, são livros de profecias. Deus, de acordo com a situação e a época, sempre levantava um profeta para falar sua vontade. Eu já disse aqui que o profeta ouvia a voz de Deus e transmitia para o povo. Agora, muitas das vezes, a mensagem não era aquela que o povo queria ouvir. Mas se o profeta ouviu de Deus, ele precisa transmitir do jeito que ele pegou. Ele entregava o jornal do mesmo jeito que ele pegou diante de Deus. Mas o povo não queria ouvir.
Por isso, esses livros vão estar retratando a palavra de Deus direcionada para o povo de Israel, para que estes pudessem se arrepender dos seus pecados, largar a prostituição, largar a idolatria, a injustiça. Mas você sabe que o povo de Israel falhou. Quanto mais Deus levantava um profeta, muitas das vezes o povo se desviava da presença do Senhor. Mas dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título. Mas antes, presta bem atenção. Estamos lançando a nossa plataforma de curso. Isso mesmo. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Senhor. Mas agora, se você quiser, pode estudar conosco vários cursos. Por exemplo, curso para professores, para superintendente, curso de escatologia, curso básico em teologia. Preste atenção, se você ainda não tem o curso básico de teologia, nós estamos lançando e colocando em nossa plataforma. E veja só, o nosso curso, ele é reconhecido pela nossa igreja, Assembleia de Deus. Eita glória! E tem uma coisa boa, viu? Pagando apenas R$20 por mês, você terá acesso a todos os nossos cursos. Todos os cursos que estiver na plataforma, você pagando apenas R$20 por mês, você vai ter acesso. Para mais informações, estou deixando aqui meu WhatsApp. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa conhecer a nossa plataforma e fazer a sua assinatura. Aproveita essa bênção, professor. Vem estudar conosco nosso curso básico de teologia. Mas vamos para o nosso terceiro tópico e primeiro item, que traz por título: o Novo Testamento. O que é? Se o cumprimento é a consequência da promessa, poderíamos dizer que o Novo Testamento é a consequência do Antigo. Este resista o que Deus disse aos antepassados, o cumprimento, a confirmação e a consumação da promessa, os sacrifícios, os rituais de culto, as palavras proféticas, a unção de reis, a vocação de pessoas para falar ao povo. Tudo culminaria na obra redentora de Jesus. No Novo Testamento resista histórias, a experiência e os testemunhos de cristãos que viram e ouviram e aprenderam de Jesus naqueles dias. Pelo poder e inspiração do Espírito Santo, essas pessoas proclamaram ousadamente o reino de Deus ao mundo. Veja só, agora chegou o momento de nós estudarmos um pouco o Novo Testamento. Quando se fala assim um Novo Testamento, nós estamos falando do nascimento de Jesus até hoje. Hoje nós estamos no Novo Testamento, tá bom? Então, o Novo Testamento vai iniciar com o nascimento de Jesus, seu crescimento, a sua morte, a sua ressurreição, a inauguração da igreja que acontece em Atos capítulo 2. E aí nós vamos ter conhecimento sobre Jesus Cristo, que é a maior revelação de Deus. Quer conhecer a Deus? Conheça o Filho. Quer conhecer o Filho? Conheça a Deus. Então, vamos estudar agora a organização dos livros, a estrutura, os discípulos, os apóstolos. Quem são os apóstolos? Quem são os discípulos? Meu Deus, quem ensinou? O que nós devemos obedecer? Por que devemos obedecer? Tudo isso vamos conhecer a partir de agora, analisando cada divisão do Novo Testamento. Vamos para o nosso terceiro tópico e segundo item, que traz por título: qual o assunto? Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo é a razão da existência do Novo Testamento. Também está presente nesse documento o advento da igreja e o seu projeto de evangelização local e universal. Narra-nos os escritos neotestamentários a ação do Espírito Santo sobre um grupo de pessoas que revolucionaram o mundo, os conselhos para a vida, instrução de uma liderança cristã, palavras para vocacionados e tantos outros assuntos no interesse do corpo de Cristo. Qual é o assunto estudado no Novo Testamento? Jesus Cristo de Nazaré. Suas palavras, sua vida, sua morte, sua ressurreição, o arrebatamento da igreja, o seu retorno para vir buscar a igreja. Então, o Novo Testamento está totalmente focado em Cristo Jesus. E o Velho Testamento, pastor, a mesma forma. Só que o Velho Testamento era uma sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento falava acerca de Jesus, apontava para o Messias,
Já aqui o Novo Testamento vai revelar quem é o Messias, seu poder, a sua graça, a sua obra, a sua missão, o que era necessário fazer. E tudo que estava escrito no Velho Testamento, Jesus Cristo cumpriu no Novo Testamento. Por isso que ele é o Messias, ele é ungido de Deus, ele é o separado de Deus, ele foi o enviado por Deus para trazer salvação para mim e para você. Por isso, a ele a honra, a ele toda a glória. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e terceiro item, que traz por título: como está organizado? Os 27 livros do Novo Testamento têm sido aceitos pela igreja há mais de 20 séculos de história. O documento está organizado em pelo menos 4 divisões. Vamos conhecê-las? Veja só, aprendemos que o Velho Testamento tem 4 divisões. Lembram deles? Deixa aqui nos comentários. Pentateuco, histórico, poético e profético. O Novo Testamento também não é diferente. Ele foi dividido. E isso para um melhor estudo e organização, pelo amor de Deus. Essa divisão foi feita pelos estudiosos para o melhor entendimento, compreensão da palavra do Senhor. Vamos estudar agora cada divisão do Novo Testamento. Nosso terceiro tópico, item A: os 4 evangelhos. Os livros levam os nomes dos respectivos autores e buscam narrar a obra de Jesus de Nazaré como Filho de Deus. São eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos são aqueles que vão relatar a obra e vida de Jesus, o nascimento, crescimento, morte de Jesus e ressurreição de Jesus. Os evangelhos vão contar, vão narrar a obra e vida de Jesus. Você quer saber como foi o nascimento de Jesus? Lê os 4 evangelhos. A morte de Jesus, lê os 4 evangelhos. A ressurreição, lê os 4 evangelhos. Você quer saber o que Jesus Cristo ensinou? Lê os 4 evangelhos, porque neles vão estar contando a história, a vida e a obra de Jesus Cristo de Nazaré. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e a letra B, que traz por título: livro histórico, de autoria do evangelista Lucas, uma contribuição do seu evangelho. O livro narra a origem histórica da igreja em Jerusalém, quando do dia de Pentecoste, sua trajetória local e mundial, Atos dos Apóstolos. Veja só, existe no Novo Testamento apenas um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai contar a história da igreja. Nós chamamos de igreja primitiva, que teve a sua inauguração em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 tem a inauguração da igreja de Cristo. Isso mesmo. E foi uma grande festa, fogo puro, bênção pura sem mistura, viu? Então, Atos dos Apóstolos vai contar a origem da igreja, o crescimento da igreja. Para você entender, no Antigo Testamento não existia igreja. Isso mesmo, no Antigo Testamento não existia igreja. No Novo Testamento, quando Jesus esteve aqui, não existia a igreja. Já estava no pensamento de Deus, Deus já estava organizando a estrutura, preparando os discípulos para se tornarem apóstolos, enviados para constituir igreja. Mas não existia igreja. A igreja veio a surgir em Atos capítulo 2, que recomendo você incentivar seus alunos a fazer a leitura desse texto. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e a letra C, que traz por título: 21 cartas escritas pelos apóstolos, conselhos práticos e doutrinários para a igreja de todos os tempos. Epístolas paulinas, de autoria do apóstolo Paulo. São elas Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Filemon. Epístolas gerais de diversas autorias: Hebreus, autor desconhecido, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Veja só, 21 cartas ou epístola. Veja só o que acontecia. As igrejas estavam sendo firmadas no Senhor, mas, no entanto, os apóstolos não tinham condições de estar em todas as igrejas. Então, quando estava acontecendo alguma adversidade, algum problema na igreja, e a igreja de Jerusalém, o apóstolo Paulo, ficava sabendo, escrevia assim uma carta, dando orientações,
regulagem, exortação, para que o povo pudesse se converter e melhorar a sua vida. Já que não tinha videochamada, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, a comunicação era por escrito. Logo, os apóstolos escreviam uma carta respondendo às necessidades da igreja. Quem mais escreveu cartas foi o apóstolo Paulo, como foi colocado aqui, epístolas paulinas, porque foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Existem também as epístolas gerais, que alguns nós conhecemos autores e outros não. Mas toda carta, toda epístola, tinha a intenção de resolver algum problema na congregação, na igreja. Já que os apóstolos não estavam presentes, eles escreviam a resposta daquela necessidade da igreja, tá bom? O que você acha? Já leu alguma carta dessa? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos para o nosso terceiro tópico e a letra D, que traz por título: Livro profético, de autoria do apóstolo João, é o único livro de profecia do Novo Testamento, Apocalipse. Meu Deus, tem muitas pessoas que têm medo de ler esse livro profético, viu? Veja só, no Novo Testamento só tem apenas um livro profético. Isso não significa que os demais não exista alguma profecia, mas o livro profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse. Lá vai estar registrado o futuro da igreja, arrebatamento da igreja, a transformação da igreja, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação também, que nós vamos estudar isso no tempo certo. Só saiba que o Apocalipse é a revelação de Deus dado ao apóstolo João acerca do futuro. Abra um parênteses para lhe indicar aqui um livro. Não sei se você conhece o meu livro. Esse daqui é o Descomplicando a Escatologia, onde eu falo do arrebatamento até novo céu e nova terra de uma forma descomplicada. Se você quer aprender de uma forma descomplicada a escatologia, o que é escatologia, pastor? É o estudo das últimas coisas que tem por temática o livro de Apocalipse. Recomendo você comprar, viu? E esse livro está em promoção com frete grátis para todo o Brasil. Pastor, eu quero comprar, o que é que eu faço? Entre em contato aqui pelo meu WhatsApp, 73981418544. Aqui assim, você me abençoa e eu te abençoo também, em nome de Jesus. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: nesta lição, estudamos a origem da Bíblia, sua organização, divisões. Vimos que desde os primeiros séculos da igreja cristã, os crentes aceitam o Antigo e o Novo Testamento como a palavra inspirada de Deus. Aprendemos que o nosso Senhor é o assunto principal de toda a Bíblia e principalmente do Novo Testamento. Notamos também que, ao todo, a Bíblia possui 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Portanto, conheça mais a sua Bíblia. Eita glória! Aprendemos um pouquinho, um pequeno resumo, pelo amor de Deus. Você está ensinando o discipulado. A intenção é você passar pequenas informações para que eles possam compreender um pouco a palavra de Deus. Fica tranquilo, porque esse novo discipulado, ele vai se batizar, ele vai participar da EBD, do culto de ensinamento, de formação, de capacitação e estará aprendendo mais. A intenção aqui é que você passe o básico para que possa conhecer a palavra de Deus. Mas pergunta o seguinte: você gostou? Você entendeu? Ficam em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Já aviso também que não terminou ainda, porque chegou o momento da nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Vai te ajudar na aplicação desse conteúdo. Por isso, vamos para a nossa dinâmica? A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar início agora à nossa dinâmica. Presta atenção, essa dinâmica você precisa estar atento para saber como realizar e fazer na sua turma, tá bom? Mas fica tranquilo, porque ela é sensacional, vai deixar bastante claro que a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, tá bom? Para realizar essa atividade ou essa dinâmica, você vai precisar de uma Bíblia Sagrada, precisa também de alguns livros, tá bom? Qualquer livro, qualquer revista, fique à vontade. Mas é bom que tenha vários livros e uma Bíblia Sagrada só, tá bom? Você vai chegar e colocar assim, olha, pega a Bíblia Sagrada, coloca embaixo de vários livros. E você vai perguntar, veja só, será que eu estou certo em colocar a Bíblia embaixo de outros livros? Será que isso está certo? Será que eu estou desvalorizando a Bíblia? Me diga aí, por gentileza, será que está certo colocar a Bíblia embaixo de outros livros? Pelo amor de Deus, né? Tem gente que não tem o juízo, não. Fala de uma forma mais ou menos assim, demonstrando que seria
um erro colocar a Bíblia embaixo de outros livros, mas deixa sua turma participar. Você vai mostrar, vai questionar, vai conversar, mas dê vez e voz aos seus alunos. Será que está certo colocar a Bíblia embaixo de outros livros em uma biblioteca? O que vocês acham? Deixa o povo participar. Após isso, faz o seguinte, você vai pegar aqui agora e vai colocar a Bíblia no meio de outros livros e vai fazer o mesmo questionamento. Será que está certo misturar, colocar a Bíblia no meio de outros livros? Será que com isso eu estou desvalorizando a Bíblia Sagrada, já que ela é a palavra de Deus? Será que está certo? Será que está errado? O que vocês acham? Deixa o povo falar. Após, você coloca a Bíblia em cima. Coloca em cima e faz o mesmo questionamento. Será que a Bíblia está no lugar certo aqui agora? Já que ela está em cima de vários livros. Está certo? Está errado? E por quê? Deixa o povo dar opinião. O grande segredo aqui é você incentivar, motivar seus alunos a emitir a opinião deles, tá bom? Logo após cada um participar, você vai fazer agora a aplicação da dinâmica da seguinte maneira. Devemos entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando eu coloco a Bíblia Sagrada embaixo, ela está no lugar certo. Ela tem que estar embaixo. Sabe por quê? Ela é a base. Ela é quem sustenta. Meu Deus amado. Ela é a base, ela é o concreto, ela que sustenta a lei, ela que sustenta os livros, ela que serve como suporte para todos os demais livros. Amém? Ela pode estar embaixo? Pode. Porque quando a Bíblia está embaixo, significa que ela é a base, a estrutura para todos os demais livros. Eita glória! Vamos agora para o segundo passo. A Bíblia Sagrada pode ficar no meio? Pode ficar no meio. Quando ela está no meio, significa que ela é o coração, ela é aquela que dá vida, que dá energia, meu Deus, que passa autoridade. A Bíblia no meio representa a vida, a autoridade, o coração para os demais livros. Eita glória! E quando a Bíblia Sagrada está em cima, está certo também. Porque ela é superior, ela é suprema. Nenhum livro está acima da Bíblia. Nenhum livro é superior do que a Bíblia. Por isso, ela pode estar em cima, significando que ela tem autoridade, ela é superior, ela é maior, ela é melhor. Eita glória, porque é a palavra de Deus. Em outras palavras, não importa onde está a Bíblia, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela não vai ser a palavra, ela é a palavra. Crendo ou não crendo, acreditando ou não acreditando, ela é a palavra de Deus. E o mais importante, ela tem que estar no meu coração, sendo aplicado no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Eita glória! Quero saber o seguinte, você gostou? Entendeu? Vai fazer, vai modificar? Fique à vontade. Aqui é tão somente uma ideia para que você possa aplicar na sua turma. Mas se você gostou, faça o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like todo especial, tá bom? A paz do Senhor e até a próxima dinâmica, crente!